Olá, me chamo Daíse, sou graduando em História na Universidade Federal de Roraima, faço parte do PIB de História como bolsista e hoje, dia 3 de fevereiro de 2024, estamos aqui na Escola Municipal Laucídios Inácio de Oliveira para darmos continuidade às entrevistas com as supervisoras do PIBIT. Você poderia nos relatar como foi sua trajetória acadêmica e profissional e como aborda sobre a ancestralidade em sala de aula? Eu vou trazer um pouquinho mais próximo da universidade, né? Eu saí do ensino médio em 2001 e aí logo depois eu prestei o vestibular, né? Na minha cabeça, eu já sabia que queria ser professora. Eu tive um excelente professor de história que me fez me apaixonar por história no ensino médio, mas por medo de, sei lá, concorrência, alguma coisa assim, eu não prestei vestibular para a história, né? Eu fui para outro caminho e não deu certo, né? Aí eu dei uma pausa, né? Comecei a trabalhar e tudo. E quando eu prestei novamente o vestibular, eu prestei para administração. Passei, cursei 3 semestres e meio, eu fui até o 7º semestre, mas assim, totalmente inquieta, não era aquilo não era para mim. E aí eu fui no último semestre, prestei o vestibular para história. Aí foi quando passei, comecei a cursar e ainda iniciei o 8º semestre, mas não consegui alinhar, porque trabalhava com horário, estava de manhã na universidade fazendo história e à noite administração. Então ficou muito cansativo para mim, aí eu resolvi abandonar a administração e seguir aquilo que eu já queria mesmo, né? E assim, a minha entrada na universidade, ela se deu pelo processo seletivo específico para indígenas. Eu entrei pelo PSEI em 2008 e de lá para cá eu venho construindo assim uma história de muitas lutas, mas também assim de muitas vitórias, né? Porque eu terminei e aí logo depois fiz a especialização pelo IFAM e comecei a trabalhar. Eu ainda estava na universidade no último ano, quando eu fui contratada, né, pelo SESC. E aí trabalhei no SESC um período, foi assim, uma experiência. Ali realmente eu me achei, né? Eu sabia que aquilo era para mim. Então, eu trabalhava na área administrativa, mas sempre buscando melhorias e sempre querendo estar na sala de aula como professora. Quando veio, né, surgiu a questão do mestrado, eu ainda tentei o mestrado em educação, mas eu também sabia que mestrado em educação eu ia fazer para cumprir uma tabela, porque, né, a gente precisa estar dentro desse campo de aprendizagem, ampliando e tudo, mas eu queria para história. E aí veio para a história, eu não quis concorrer na primeira turma, eu estava bem sobrecarregada com trabalho e tudo, e dando aula, e trabalhando à noite, enfim, uma correria. No ano seguinte, eu também não ia, mas aí Stephanie, que já estava saindo da primeira turma, ela falou, vai, tu já tá estudando, então, para quem estava estudando para o concurso, falou, vai, tenta, nem. Eu falei, mas não estudei nada, vou fazer assim Ela, não, vai, porque como tu tá estudando para o concurso, vai dar certo. E aí foi o que aconteceu, entrei, não concorri como cotista dessa vez, porque eram 11 vagas ampla concorrência e 2 para cotista. Então eu fiquei pensando, né, eu digo, olha, 2 vagas não, vou concorrer na ampla concorrência. E aí deu certo, né? E agora eu já estou no processo de finalização, o curso se encerra agora em março. Estou no processo de escrita, enfim, mas vai dar certo. E aí, a segunda pergunta, onde você pergunta a questão de como que eu insiro a ancestralidade dentro da minha sala de aula, eu vou falar um pouquinho, né? Eu pesquiso patrimônio e ancestralidade, patrimônio e ancestralidade dentro de uma perspectiva indígena, né? Porque se a gente vai falar de ancestralidade, a gente tem ancestralidade africana e tudo, mas a minha pesquisa ela é voltada para a minha ancestralidade, que é a ancestralidade indígena. E aí é um tema que desde sempre eu quis trabalhar e trabalhava em sala de aula de uma forma intuitiva, de uma forma ali que eu sabia que era necessário, mas não de uma forma alinhada no sentido de
o currículo manda você trabalhar tal coisa. Não, eu via onde cabia e ia inserindo a comunidade, a minha comunidade indígena, que é a de São Marcos. E sempre que eu trabalhei História do Brasil, eu sempre inseri a questão da ancestralidade, porque é a nossa história, é o que eu defendo, é o que eu acredito, tá bom? Então, assim, toda vez que eu vou trabalhar a História do Brasil, eu trabalho essa perspectiva da ancestralidade indígena. Como mulher indígena, você enfrentou dificuldades no campo acadêmico? E se sim, quais? Como mulher indígena, eu enfrentei dificuldades na vida. E enfrento, né? A gente é muito subjugado. Não gosto de me colocar nessa posição de vítima, não sou. Busco o meu espaço, estudo, pesquiso, trabalho. Eu acredito que a gente ocupa os lugares que a gente quer. Então, assim, mas a gente que é indígena, a gente sabe a luta que é. Não é simples. Então, assim, dentro da universidade não é diferente. Que nem eu falei, eu entrei pelo processo específico, né, para indígenas, e aí já existe um preconceito. Entrou pelo processo específico porque não tem capacidade de entrar pelo vestibular normal, regular, né? Então, assim, e aí a partir daí já vem o julgamento. E tem uma outra questão, a questão de ser indígena não aldeado, né? Tipo assim, eu não moro na comunidade, eu moro na cidade, então aí já tem uma diferença que você também precisa vencer, precisa transpor, porque parece que a gente deixa de ser indígena por morar na cidade, né? E aí entra aquela questão do preconceito, tem iPhone, tem carro, então assim, tudo isso parece que a gente vai perdendo um pouquinho da nossa identidade, quando na verdade não, né? Não é. Então assim, a minha luta é justamente dentro desse contexto, é mostrar que sim, mesmo morando na cidade, sou indígena, porque o indígena vai muito além do lugar que a gente está ocupando, né, do lugar que a gente nasceu, ele está no sangue. Pode nos falar um pouco sobre sua pesquisa de mestrado? Qual é o assunto e como está sendo trabalhado? E como está sendo essa experiência? Sim, a minha pesquisa de mestrado, que nem eu falei lá na primeira pergunta, né, sempre me inquietou, né, em sala de aula. E assim, durante o processo de estudo mesmo, né, dentro do mestrado, eu ampliei um pouquinho mais a minha visão, porque a gente escuta muito, tipo, o livro didático, ele é muito limitado, ele não traz a nossa realidade e tal. E às vezes critica, às vezes deixa ele de lado, às vezes julga, né, tipo, porque não presta porque só fala de sul e sudeste, ou então quando traz a figura do índio, geralmente é estereotipada, e aí a gente fica meio que só na crítica, numa crítica vazia, né? E estudando e trocando ideia com outros pesquisadores, a gente vai vendo que o livro didático, ele nunca vai abordar todos os temas, nunca vai trazer todas as vivências, e cabe ao professor, né, enquanto pesquisador, ver, né, a sua realidade e inserir ela dentro do contexto curricular. E eu fazia isso meio que intuitivamente, né? Aquilo que eu falei. Aqui cabe eu falar um pouquinho sobre os indígenas aqui de Roraima. Aí inseria, trazia imagens, várias fotos lá da comunidade, então levava os meninos em sala. Então, assim, quando eu entro para o mestrado, eu me lembro que no nosso primeiro dia de aula, nós sentamos em semicírculo, e a professora assim, aí ela foi perguntando, né? Qual o seu interesse de pesquisa? E aí cada um ia falando, eu vou trabalhar educação especial, eu vou desenvolver tal produto, porque o mestrado profissional, a gente precisa entregar um produto como resultado. Além da dissertação, a gente entrega um produto. E aí, na minha cabeça, estava muito bem desenhada que eu ia entregar um museu virtual. De onde raios isso saiu? Da sala de aula. Né? E aí, de uma atividade que foi realizada em 2020, nós montamos uma sala temática. Eu trabalhava com ensino médio no SESC e a Stephanie trabalhava com ensino fundamental. A gente se juntou, como a gente não tem um museu no estado, e naquela época não tinha nem um centro de memória do Tribunal de Justiça, a gente estava trabalhando sobre fonte histórica, bem no início do ano.
Aí a gente pegou e falou, vamos montar essa sala temática, levar os meninos, mostrar para ele como se faz uma visita em museu, porque eles podem estar observando, se comportando e tudo. E assim, foi maravilhosa. Aí vem a pandemia. Então assim, as aulas mudam para virtual, né, online. E aí, a ideia, eu vou montar esse museu de forma virtual para que os alunos tenham acesso e tudo. Então, assim, e trazendo os indígenas cada vez mais, porque assim, a história que a gente vê contada, hoje não. Hoje a gente já consegue ter várias outras escritas inclusive de parentes que vêm desvirtuando, trabalhando nessa perspectiva decolonial. Mas por muito tempo a nossa história ela foi contada só pela perspectiva europeia. E isso, de alguma forma, ela sempre me incomodou. Então, assim, e hoje eu procuro trabalhar, quando eu trabalho ancestralidade, eu procuro trabalhar sobre essa perspectiva, que todo esse preconceito que a gente enfrenta é uma construção, né? A gente vive, infelizmente, com racismo estrutural aí enraizado contra indígenas, contra africanos. Então, assim, e trabalhar nesse processo de desconstrução é muito, fica até redundante, mas é trabalhoso. Então, assim, quando eu resolvi fazer o mestrado, e aí, quando a professora perguntou, e eu falei, eu vou trabalhar eu até me lembro que a minha resposta foi o seguinte, eu vou trabalhar a minha comunidade, a comunidade indígena São Marcos, e vou construir, o meu produto vai ser um museu virtual. Eu vou construir um museu. Eu falei assim, né? Eu vou construir um museu. Aí todo mundo, aí eu digo, aí a professora, mas tipo, construir. Aí eu falei, não de tijolo, né? E não dessa forma, mas será um museu virtual. Aí fui falando um pouquinho. Aí ela falou, mas de que forma você vai inserir a comunidade dentro desse museu? Eu falei, eu não sei, eu vou descobrir no decorrer do curso. Eu sabia o que eu queria, mas eu, sinceramente, assim, não sabia como colocar, mas eu sabia que eu ia colocar. E eu coloquei, e eu estou colocando. Então, assim, isso não tem preço, né? Então, assim, eu trabalho, inclusive o tema da minha dissertação é aprendendo e ensinando história a partir da comunidade indígena de São Marcos, porque é isso mesmo, a gente está reescrevendo a nossa história a partir da perspectiva indígena, né? A partir da perspectiva ancestral, a partir da perspectiva dos povos originários. Então, assim, eu tô levando a voz, porque ninguém dá voz a ninguém, né? A gente tem a voz, a gente só não era escutado, mas eu estou levando a voz do meu povo para outros lugares. O que é uma sala multimodal? Como acontece na prática? Onde os alunos participam? Sim, o museu virtual, ele deu espaço à sala multimodal, né? Porque eu fui... No decorrer do mestrado, a gente vai fazendo a disciplina, vai tendo acesso a outras pesquisas, a outros autores. Então, assim, ofertaram pra gente uma disciplina que se chamava Produção de Material Didático, que foi a professora Carmen Gil e a professora Melina Perussato quem ministraram, né? Elas ministraram a disciplina. Elas são professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a disciplina foi virtual e eu me inscrevi. No decorrer da disciplina, na verdade, a nossa primeira atividade era fazer visita no quarto do Júlio de Castilho. E aí, era o meu museu virtual, no sentido de que era aquilo que eu queria produzir, não me apropriando, né, do museu virtual, mas era aquilo que eu queria produzir, mas de uma forma mais simples. Quando eu vi aquilo, eu fiquei encantada, que tu ia clicando e ia te dando informações e abrindo possibilidades. Quando terminou aquela aula, no meio da aula, eu estava perguntando, professora, como que faz isso? Que ferramentas foram utilizadas? Que aplicativo? Aí ela falou, não, isso foi feito no Google, apresentação. Então, tipo assim, era um slide do Google. E aí eu falei, gente, quero isso. Então, assim, o que é a sala multimodal? A sala multimodal, ela não tem uma definição específica, tipo assim, ela não tem um conceito.
a sala multimodal é isso, isso e aquilo. Mas o que a sala a sala, ela é um espaço de aprendizagem que agrega várias ferramentas, né? Aplicativos, sites, o que você quiser colocar nela, tipo YouTube, o próprio Canva, imagens, o que você quiser colocar, você pode colocar, né? A partir do seu objetivo, do que você traçou para sua aula, do que você quer apresentar, você pode estar colocando nela. No caso do meu produto, né, da sala multimodal, que eu produzi juntamente com os alunos, em que momento, né, eles participam? A todo momento. Eles construíram a sala multimodal. Eu direcionei, mas eles quem produziram. Esse produto foi construído por eles, tem a cara deles. Inclusive eu queria mudar algumas coisas, mas não, é a cara deles. Então vai ficar do jeito que eles produziram. Quais autores indígenas lhe inspiraram na escrita do mestrado e na construção do subprojeto do PIBID? Em especial, há uma autora indígena? Você possui alguma obra para recomendar? Assim, vários autores, vários. Eu tenho inúmeras leituras em relação ao patrimônio, em relação à ancestralidade. Em relação ao patrimônio, eu até brinco que a professora Carmen Gil era assim a autora que eu acho que foi o que eu mais li, mas a partir dela eu fui conhecendo outros, né? O Átila Tolentino, a professora Cristina Meneghello, vários outros autores não indígenas. Dentro de ancestralidade, né, do tema ancestralidade, eu procurei trabalhar somente com autores indígenas. Isso foi uma escolha minha, né, enquanto pesquisadora, trabalhar, porque assim, como eu trabalho a partir da perspectiva indígena, não que eu não possa, mas eu não quis. Foi uma escolha pessoal minha trabalhar somente com autores indígenas. E aí eu tenho inúmeros, né, tipo Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, o próprio Davi Copenaua, Julido Rico, a Graça Graúna, o Edson Caiapó, mas assim, eu digo que o meu xodozinho, né, dentro da temática da ancestralidade é a Márcia Gambeba, né, inclusive ela tem, né, eu trouxe até uns livros dela aqui para ilustrar. Esse livro aqui é O Lugar do Saber Ancestral. Inclusive, quando eu comecei a ler, eu até estava lendo e marquei algumas coisas e dizendo assim, aqui ela tá falando sobre mim, não é sobre ela, porque ela vai contando um pouquinho a história dela e como que, né, as nossas vivências são parecidas, né, tipo as nossas lutas. E o último dela, assim, que eu tenho lido e que, nossa, também, ele é novo esse livro, ele foi lançado recente, De Almas e Águas Cunhãs. Esse também trabalha sobre uma perspectiva ancestral muito forte. Na verdade, todos os escritos dos autores indígenas, eles trazem muito essa pegada ancestral, né? Daniel Munduruku, assim, ele tem uns livros que eles, nossa, assim, ele, para você dar uma aula sobre a história do Brasil a partir da perspectiva indígena, eu super recomendo. E também tem autores, essa autora aqui é uma autora não indígena, mas ela fez uma pesquisa dentro, né, das comunidades indígenas, que se chama Desocidentado, a obra dela, A Experiência Literária em Terra Indígena, é muito bom também, e dentre outros, né, eu tenho vários outros, mas o Ailton Krenak também, são vários autores. Eu recomendo, hoje assim, se for para eu escolher uma autora indígena, seria a Márcia Gambeba, que tem sido as minhas últimas leituras, mas todos eles são muito bons. Assim, se você quer aprender mais um pouquinho sobre a história indígena contada por um indígena, eu super recomendo. E para finalizar, fora do campo profissional, qual mulher você leva no coração? Essa pergunta é um pouco difícil de responder, né? Porque assim, você escolher uma mulher é complicado, porque mulheres constroem a nossa história. Então, escolher uma
é bem difícil. Então eu não vou conseguir responder com uma, mas hoje eu diria assim que as minhas ancestrais próximas, minha mãe e minha avó. Minha mãe por toda a luta, né? E a minha avó, a vida toda morou na comunidade, né? Então assim, tudo que eu sei, tudo que eu sou, eu devo a elas, né? Assim, a minha avó, uma pessoa, né, muito que me ensinou a não ter vergonha de ser quem eu sou, né? Porque a gente passa por vários momentos. Então, tipo assim, na adolescência a gente tem vergonha de dizer que é indígena, porque a gente sofre muito preconceito, né? Eu sofri muito preconceito, então assim, eu sempre estudei nas escolas na cidade, então e aí ela sempre procurava dizer palavras que deixassem, né, a gente tipo pra cima, que não ficasse triste, que a gente tinha um valor. Então, e quando a gente é criança ou adolescente, a gente não entende muito, a gente quer ser aceito, a gente quer estar junto, a gente. E aí hoje não, né? Hoje a gente sabe o valor que tem, já passou por várias experiências, então assim, não é qualquer coisa que me afeta. Apesar de eu saber das lutas, apesar de ainda existirem, mas a gente já tem um posicionamento mais firme, a gente usa até a expressão, tipo, já tem um casco mais duro, então a gente já não se abala com tanta coisa. E a minha avó, ela sempre buscava, assim, de uma forma carinhosa, mostrar que a gente não precisa ter vergonha de ser indígena, não precisa. A gente não é diferente, a gente vive diferente, a gente tem cultura diferente, mas nós somos seres humanos igual a qualquer um outro. Então essas duas mulheres, minha mãe Iracelma e minha avó Luísa, sim, hoje fora do campo, mas nós somos pedaços de várias outras, né? A gente, das vivências que a gente tem, a gente acaba que a gente absorve um pouquinho de cada uma e a gente se constrói em cima de cada isso, das amizades, das relações no trabalho, das relações em todos os lugares que a gente vai, a gente acaba que a gente junta, nós somos pedacinhos de cada uma e é isso. Muito obrigada. Que agradeço.